Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A história do Evangelho de hoje narra-nos aquilo que aconteceu no coração de Judas. Segundo a cronologia dos Evangelhos, hoje, quarta-feira da Semana Santa, é o dia em que Jesus se foi encontrar com os sumos sacerdotes e lhes disse: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Os príncipes dos sacerdotes entregaram-lhe 30 moedas de prata, o mesmo valor com o qual se comprava no tempo do Senhor um escravo ou se vendia um escravo. Não sei se já pensaste como é que Judas se comportaria a partir deste momento, com o grupo dos outros discípulos e com Jesus. Eu imagino-o reservado, distante de Jesus, distante dos outros, ressentido por dentro, como aquelas pessoas que não querem falar porque estão a sofrer. O Evangelho apenas nos diz: a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. Pensa agora como está Jesus. O Evangelho de hoje, que vamos ler na missa, na igreja, oscila entre a quarta-feira e a quinta-feira, como que já antecipando o dia seguinte. E continuamos a ler o Evangelho. O Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. O meu tempo está próximo. Como está Jesus? Manda 2 discípulos, Pedro e João, preparar a sala onde vai celebrar a última ceia, instituir a Eucaristia, instituir os seus sacerdotes. E em tudo isto o Senhor diz: o meu tempo está próximo. Como deve ter custado àqueles 2 discípulos chegar àquela casa e intuir que o meu tempo está próximo não era apenas a celebração da ceia, mas talvez o final da vida de Jesus. E enquanto comiam, Jesus declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Naquele momento, os 12 apóstolos entristeceram-se. Será eu, Senhor? Pensavam que talvez pudessem ser cada um deles. Todos, menos Judas, que se tinha a certeza que seria ele. São João, no seu Evangelho, acrescenta que Jesus também disse: o que come o pão comigo, levantará o seu calcanhar contra mim. E quem é este que come o pão com Jesus e que levanta o calcanhar contra ele? Evidentemente que é Judas, mas não só. Ao longo dos séculos, somos muitos aqueles que comemos o pão eucarístico, aqueles que somos discípulos e comemos à mesa de Jesus. E cumpre-se assim o Salmo 41. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e comia do meu pão, até ele se levantou contra mim. Somos aqueles em quem tu confias, Senhor, que levantamos o pé, o calcanhar contra ti. E isto faz-nos perceber que o pecado é uma dimensão essencial para percebermos o que está a acontecer nestes dias da Semana Santa. De facto, na história da paixão de Jesus, da sua morte, São João, no seu Evangelho, não dá nenhuma explicação ou interpretação psicológica para o comportamento de Judas, para o seu pecado. Apenas nos diz que teria roubado o dinheiro comum do grupo dos discípulos. E, portanto, para tentar explicar o que aconteceu no coração de Judas, João limita-se a dizer laconicamente: e logo após o bocado de pão molhado que Jesus deu a Judas, entrou nele Satanás. O pecado não é um erro de ortografia, uma falta de pontualidade. É uma ação do maligno, do demónio, com a qual o homem livremente colabora. São Francisco de Assis chegou mesmo a dizer esta frase: não foram os demónios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste. E ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e pecados.
Uma frase dura que é dita aos cristãos de todos os tempos. E de facto, quando alguém se dá conta do mal que faz, habitualmente sente a necessidade de se arrepender e corrigir o mal. Mas o drama do pecado que está feito não é tanto aquilo que ficou e que já está arrependido, mas de que o coração humano fica inclinado como que desejando o mal. Por que é que tu, Senhor, permites isto? Não basta dizer que é por respeito à nossa liberdade, que também o é, mas porque Deus, ao permitir que sentamos as consequências dos nossos vícios, permite que tenhamos muitas oportunidades de fazer o contrário do mal e o nosso coração se torne virtuoso, misericordioso. Daí que a tentação para o mal não significa uma culpa de quem se sente tentado, mas de que está diante de uma opção para o bem ou para o mal, e que Jesus então nos ajuda, que te ajuda a ti, que me ajuda a mim, com a sua graça puxando-nos delicadamente para o bem. E é isso que nós vemos na última ceia, quando Jesus, fazendo-se servo ou escravo de todos, levanta-se, põe uma toalha à cintura e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, que estavam recostados num triclínio e que, portanto, os pés ficavam livres, porque o triclínio não chegava até aos pés. Estavam feitos habitualmente para que os pés ficassem elevados, mas soltos, não em cima do sofá, de tal maneira que viesse um servo e fizesse esse trabalho da limpeza dos pés. Também Judas sentiu a água correr pelos seus pés. Era um gesto de Jesus, como teve tantos com Judas. Até no momento em que o traiu no Horto das Oliveiras, Jesus deixa que Judas o beije e chama-o por amigo. Amigo, a que vieste? O Senhor, na sua misericórdia, quer abrir o nosso coração, chamando-nos à conversão. Os nossos pecados podem ter levado à morte de Jesus, mas a sua morte não é o ponto final. O Senhor quer converter-nos, abrir-nos à sua misericórdia, perdoar-nos, e para isso temos que aceitar a sua ajuda. Amigo, a que vieste? Talvez foi isto que aconteceu no coração de uma jovem francesa, sobre a qual falava a própria Madre Teresa de Calcutá, que contava com estas palavras a conversão desta rapariga nova. Nunca esquecerei uma jovem francesa que veio para Calcutá. Parecia tão preocupada. Durante alguns dias, trabalhou na casa que temos para moribundos carenciados. Ao fim de 2 semanas, veio ter comigo, abraçou-me e disse-me: encontrei Jesus. Perguntei-lhe onde encontrara Jesus. Na casa dos moribundos carenciados, respondeu ela. E que fizeste depois de o ter encontrado? Fui confessar-me e tomar a Sagrada Comunhão pela primeira vez em 15 anos. E que mais fizeste? Enviei um telegrama. Na altura não havia e-mails sequer, havia telegramas. Enviei um telegrama aos meus pais, dizendo-lhes que encontrei Jesus. Olhei para ela e disse-lhe: agora faz as malas e volta para casa. Volta para casa e distribui a alegria, amor e paz pelos teus pais. Fez a mala e partiu feliz porque o seu coração estava cheio de alegria. Porquê? Porque tinha recuperado a inocência da juventude, a inocência que tinha perdido. Para Deus não importam tanto as faltas, os pecados ou os vícios, como o querermos voltar a recuperar a inocência da juventude, talvez perdida. É esta alegria que Jesus quer que redescobramos nesta Semana Santa, que lhe peçamos: Senhor, como é bom ter alguém que me ama, que deu a vida por mim e que, apesar de todas as loucuras que eu possa ter feito, continua à minha espera. Alguém que és tu, que morreu por mim e que agora vive e espera por mim, continuamente, em cada Eucaristia. Mãe do céu, ensina-nos a redescobrir a misericórdia do Senhor Jesus. Por mais que a nossa vida possa ter tido momentos em que fomos Judas,
Agora queremos ser como esta rapariga francesa que um dia descobriu o seu amor nos pobres e também na Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.